No cemitério de Lisboa, sob um céu cinzento de outono, Miguel riu alto ao lado do caixão do seu meio-irmão, Tomás. Os presentes gelaram, olhares de choque e repúdio cravados nele, enquanto o riso ecoava como uma blasfêmia no silêncio fúnebre. Mas o que ninguém sabia era que aquele riso era uma fachada frágil, e o segredo que Tomás levava para o túmulo estava prestes a explodir a vida de Miguel em pedaços. Miguel sempre fora o filho perfeito na família Oliveira, uma linhagem conservadora de advogados e empresários no coração de Portugal. Aos 32 anos, ele era casado com Sofia, pai de 2 filhos pequenos, e sócio de uma firma de direito em Lisboa. Tomás, o meio-irmão mais novo, filho do segundo casamento do pai, era o oposto, artista, livre, abertamente gay. A família tolerava Tomás com um desconforto velado, mas Miguel o desprezava publicamente, zombando das suas escolhas desviadas em jantares familiares. Um homem de verdade não se perde nesses caminhos, dizia Miguel, e quando as palavras do pai, que via na homossexualidade uma fraqueza imperdoável. O riso no funeral não foi intencional. Começou como um soluço disfarçado, mas transformou-se em algo histérico quando Miguel viu o rosto sereno de Tomás no caixão. Memórias inundaram-no, as brigas constantes, as noites em que Tomás tentava aproximar-se, compartilhando segredos que Miguel rejeitava com veemência. Você é como eu, Miguel. Pare de fingir, dissera Tomás uma vez, numa discussão acalorada. Miguel respondera com um soco, selando o abismo entre eles. Agora, com Tomás morto num acidente de carro suspeito, Miguel sentia um vazio que não esperava. Porque rira. Era o nervosismo, o alívio culpado de que o problema da família se fora. No velório, a mãe de Tomás, a madrasta de Miguel, aproximou-se dele com olhos inchados. Porque você riu, Miguel? Ele era seu irmão. Ela sussurrou, voz trêmula. Miguel balbuciou uma desculpa sobre o stress, mas dentro dele, uma tempestade rugia. Ele sabia que Tomás deixara algo para trás, um envelope selado, entregue ao advogado da família, com instruções para ser aberto após a morte. É para você, Miguel. Vai mudar tudo, dissera o advogado ao telefone, horas antes. De volta para casa, Miguel ignorou as chamadas de Sofia e trancou-se no escritório. O envelope estava lá, sobre a mesa, como uma bomba relógio. Com mãos trêmulas, ele o abriu. Dentro, uma carta manuscrita de Tomás e um pendrive. A carta começava, querido Miguel, se estás lendo isso, é porque parti. Mas antes de ir, preciso te libertar do teu prisão. Eu sei o teu segredo. E agora, o mundo também saberá. O coração de Miguel parou. O pendrive continha e-mails, fotos e conversas antigas, provas irrefutáveis de que Miguel, o homem de família perfeito, mantivera um relacionamento secreto com um homem durante anos. Era Pedro, um colega de universidade, com quem Miguel vivera um amor proibido antes de casar. Tomás descobrira tudo por acidente, anos atrás, e guardara o segredo como uma arma de misericórdia. Eu te protegi, irmão. Mas você me destruiu com o teu ódio. Agora, decide, viva a verdade ou pereça na mentira. Miguel sentiu o chão sumir. Como Tomás soubera. E por que revelaria agora? Ele se lembrou das últimas palavras trocadas, uma briga feia, onde Miguel o chamara de aberração, na frente da família. Tomás saíra chorando, e dias depois, o acidente. Foi suicídio. Culpa consumiu Miguel. Ele destruíra o irmão para proteger-se, e agora pagaria o preço. Naquela noite, Sofia notou a palidez do marido. O que há, amor? O funeral te abalou tanto assim? Miguel mentiu, dizendo que era só tristeza. Mas dentro dele, o conflito explodia. Contar a verdade. Perder tudo, família, carreira, reputação numa sociedade portuguesa ainda marcada por conservadorismo católico. Ou destruir as provas e continuar a farsa. Dias se passaram em agonia. Miguel evitou o trabalho, vagando pelas ruas de Alfama, onde o fado ecoava como lamento da sua alma. Ele pensou em Pedro, agora casado em Porto, com quem cortara contato há 10 anos. Uma ligação impulsiva. Pedro, preciso falar. A voz do outro lado tremeu. Miguel. Depois de tanto tempo. Eles marcaram um encontro secreto num café escondido. Pedro apareceu, mais velho mas com o mesmo olhar que outrora derretera Miguel.
Tomás me contou tudo antes de morrer. Ele disse que você precisava de ajuda. Miguel ficou atónito. Tomás e Pedro se conheciam. Ele me procurou há meses. Queria que eu te convencesse a assumir quem és. Mas você o rejeitou tanto que ele desistiu. A conversa revelou camadas de traição. Tomás, sabendo do passado de Miguel, tentara uni-los como aliados contra o preconceito familiar. Mas Miguel, aterrorizado, atacara Tomás para desviar suspeitas. Você riu no caixão dele porque no fundo, invejava a liberdade dele, disse Pedro. Miguel negou, mas as lágrimas traíram-no. De volta para casa, uma decisão pairava: destruir o pendrive ou enfrentar as consequências. Ele optou pela covardia, queimando o dispositivo no quintal. Mas o alívio durou pouco. No dia seguinte, um e-mail anónimo chegou. Tomás deixou cópias. A verdade sairá. O remetente. Desconhecido. O pânico instalou-se. Miguel confrontou a madrasta. Você sabia? Ela assentiu, olhos frios. Tomás me contou. Ele queria te ajudar, mas você o matou com palavras. A acusação cortou como faca. Foi então que Miguel percebeu: o acidente de Tomás não fora acidente. Uma nota de suicídio, escondida pela família para evitar escândalo, confirmava, cansado de ser o bode expiatório da hipocrisia alheia. Culpa esmagadora. Miguel desabou, chorando pela primeira vez em anos. Ele pagara com a vida do irmão pela sua mentira. Agora, o segredo ameaçava explodir. Sofia, sentindo algo errado, pressionou: diga-me a verdade, Miguel. Ele hesitou, mas as palavras saíram: Eu amo homens também. O choque dela foi palpável, mas em vez de raiva, veio um abraço. Eu suspeitava. Vamos enfrentar juntos. Mas a família não seria tão compreensiva. O pai, um católico devoto, convocou uma reunião. Rumores circulam. Diga que é mentira. Miguel, fortalecido pela confissão a Sofia, negou-se. É verdade, pai. Sou como Tomás. O velho explodiu: você nos envergonha. Saia desta casa. Exilado, Miguel perdeu o emprego, amigos viraram as costas. A sociedade lisboeta, apesar de progressos, ainda julgava. Ele se mudou para um apartamento pequeno, lutando pela custódia dos filhos. Pedro reapareceu, oferecendo apoio. Talvez agora possamos ser livres. Mas Miguel recusou: perdi tudo por causa disto. Não posso trair Sofia mais. O conflito interno rasgava-o: liberdade ou família. Amor verdadeiro ou dever. Cada escolha custava caro. Miguel acordava todas as noites suando frio, o riso no funeral e quando em pesadelos. Meses após a revelação, ele vivia num limbo, divorciado de Sofia, que o apoiava à distância pelos filhos, mas incapaz de reconstruir. Lisboa, outrora lar, agora parecia uma prisão de olhares julgadores. Ele trabalhava como freelancer, evitando olhares nos cafés onde outrora reinava como advogado respeitado. Pedro insistia em encontros. Tomás queria isso para nós. Uma chance. Num jantar em Sintra, sob as ruínas do castelo, Miguel cedeu a um beijo. Foi como reviver o passado, mas o remorso veio imediato. Não posso, Pedro. Meus filhos precisam de estabilidade. Pedro retrucou: e você? Quando vai viver por si? A pressão familiar intensificava. O pai, doente, ligava: volta atrás. Diga que foi um erro. Miguel visitou-o no hospital, onde o velho confessou: eu sabia sobre Tomás. Tentei corrigir ele com terapia. Falhei. Revelação chocante: o pai forçara Tomás a sessões de conversão, contribuindo para sua depressão. E você, Miguel? Eu te criei para ser forte, não isso. Miguel saiu furioso. A hipocrisia geracional o enfurecia. Ele procurou grupos de apoio LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes: famílias divididas, suicídios velados. Lá, conheceu Rui, um ativista que lutava contra a discriminação. Sua história pode ajudar outros, disse Rui. Miguel hesitou, mas aceitou falar no evento.
O discurso foi catártico. Ri do caixão do meu irmão porque temia ser como ele. Paguei com sua vida. A plateia aplaudiu, mas um repórter publicou a história. Viralizou. A família Oliveira virou alvo de mídia. Sofia ligou, os meninos viram na TV. Eles perguntam por que o pai é diferente. Dano colateral. Miguel lutou na justiça pela custódia, mas o juiz, conservador, questionou, sua orientação afeta a educação das crianças. Humilhação pública. Ele perdeu visitas semanais, pagando o preço da verdade. Pedro, vendo o sofrimento, propôs, vamos para o Brasil, começar novo. Tentador, mas Miguel recusou. Fugir é covardia. Tomás não fugiu. Em vez disso, ele confrontou o pai novamente. Você matou Tomás com sua intolerância. O velho, à beira da morte, pediu perdão. Eu errei. Viva sua vida. Com a morte do pai, herança dividida causou mais rixas. A madrasta acusou Miguel de destruir a família. Tomás te perdoaria, mas eu não. Ela vazou mais detalhes para a imprensa, intensificando o escrutínio. Miguel, isolado, questionava tudo. Era a liberdade vale o preço. Rui se aproximou mais, tornando-se amigo íntimo. Num passeio pela praia de Cascais, confidências viraram afeto. Você merece amor sem culpa, disse Rui. Miguel, pela primeira vez, permitiu-se sentir. Mas traição veio de onde menos esperava. Sofia, num momento de fraqueza, revelou aos filhos o segredo de forma distorcida, causando confusão. Papai ama outro homem. As crianças choraram, e Miguel enfureceu-se. Você me apoia ou me sabota? Reconciliação difícil. Sofia admitiu, tenho ciúmes. Perdi você para uma verdade que eu ignorei. Eles concordaram em coparentalidade, mas o dano era irreparável. Alta tensão quando Pedro descobriu sobre Rui. Você me usou para curar. Acusação de infidelidade emocional. Miguel defendeu, estou aprendendo a amar sem medo. Pedro partiu, deixando Miguel sozinho novamente. Sociedade pesava. Protestos anti-LGBT em Lisboa lembravam-no da luta. Ele juntou-se a marchas, tornando-se voz. Mas ameaças anônimas chegavam, cale-se ou sofra como Tomás. Decisão crucial, continuar lutando ou recuar. Miguel escolheu o primeiro, pagando com o anonimato perdido. Sua vida, outrora perfeita, agora era batalha diária. Anos passaram, mas as cicatrizes permaneciam frescas. Miguel, agora aos 35, reconstruía devagar. Com Rui ao lado, formavam um casal discreto, vivendo num apartamento em Belém. Os filhos, adaptados, visitavam fins de semana, chamando Rui de tio. Mas a paz era ilusória. Uma carta chegou, da madrasta, revelando que Tomás deixara um diário. Leia. Entenda o preço que ele pagou. O diário detalhava anos de rejeição. Miguel me odeia porque se vê em mim. Eu o amo apesar de tudo. Entradas sobre tentativas de suicídio prévias chocaram Miguel. Tomás sofrera em silêncio, protegendo o segredo do irmão. Culpa renovada. Miguel procurou terapia, onde explorou seu conflito interno. Eu matei ele indiretamente, confessou. O terapeuta rebateu, vocês foram vítimas do sistema. Muda o sistema. Inspirado, Miguel fundou uma ONG para apoio a jovens LGBT em famílias conservadoras. Sucesso inicial, mas a oposição veio forte. Políticos de direita atacaram, promovendo depravação. Financiamento cortado, Miguel lutou judicialmente. Rui, leal, apoiava, mas tensões surgiam. Você vive pelo passado. E nós? Miguel ignorava, obcecado pela redenção. Num evento, um jovem contou, sua história me salvou do suicídio. Gratificante, mas exaustivo. Traição inesperada, um ex-amigo vazou e-mails antigos de Miguel, expondo hipocrisia passada. Mídia explorou, o herói que riu do irmão morto. Reputação abalada, doações caíram. Em casa, Rui confrontou, pare de se punir. Tomás perdoaria. Miguel explodiu, você não entende o preço.
Brigas frequentes, relacionamento abalado. Filhos sofreram bullying na escola, seu pai é gay. Miguel decidiu mudar para Porto, buscando anonimato. Mas Rui recusou, fugir não resolve. Separação iminente. Numa noite chuvosa, Miguel visitou o túmulo de Tomás. Por que me deixaste isso? Lágrimas misturadas à chuva. Uma visão, Tomás sorrindo. Viva, irmão. De volta, reconciliou com Rui. Vamos lutar juntos. Eles se mudaram, recomeçando. Mas sociedade não perdoava fácil. Um ataque homofóbico, Miguel agredido numa rua escura. Hospitalizado, questionou, vale a pena. Recuperação trouxe clareza. Ele escreveu um livro sobre sua jornada, expondo verdades familiares. Best-seller, mas família processou por difamação. Tribunal, verdade ou vingança? Miguel venceu, mas laços rompidos para sempre. Com filhos, momentos tensos. O mais velho perguntou, por que escondeu? Miguel respondeu honestamente, medo. Mas medo mata. Lição amarga. Alta tensão quando Pedro retornou, casado mas infeliz. Errei em partir. Tentação, mas Miguel recusou, escolhi Rui. Escolhi verdade. Conflito moral, lealdade versus desejo. Miguel optou pela integridade, pagando com arrependimento fugaz. ONG cresceu, impactando leis portuguesas. Miguel tornou-se símbolo, mas preço alto, privacidade zero, ameaças constantes. Aos 38, Miguel olhava para trás com mistura de orgulho e dor. Sua vida, reescrita pela revelação de Tomás, era testemunho de resiliência. Com Rui, casados legalmente, adotaram uma criança, desafiando normas. Mas sombras persistiam. Uma investigação reabriu acidente de Tomás. Evidências sugeriam foul play, freios sabotados. Suspeita, alguém da família. Miguel investigou, confrontando a madrasta. Você o matou. Ela negou, mas olhos traíram culpa. Ele ia expor todos nós. Revelação, a madrasta sabia do segredo de Miguel e temia escândalo. Ela discutira com Tomás horas antes da morte. Acidente ou assassinato? Polícia investigou, mas provas insuficientes. Miguel, devastado, processou por negligência emocional. Tribunal familiar, segredos expostos. O juiz questionou, sua orientação influencia o julgamento. Preconceito evidente. Miguel perdeu, pagando com fé na justiça. Rui apoiou, mas estresse cobrou toll, saúde debilitada, depressão. Par, Miguel. Viva pelo presente. Mas obsessão consumia. Filhos, adolescentes, rebelavam. Você nos arrastou nisso. Culpa parental. Miguel tentou reconectar, mas distância emocional crescia. Numa marcha do orgulho em Lisboa, Miguel discursou, pagamos caro pela liberdade. Aplausos, mas um atirador mirou. Ferido leve, trauma profundo. Quem quer me calar? Investigação apontou extremistas. Miguel fortaleceu segurança, mas paranoia instalou-se. Rui ameaçou partir, não aguento mais medo. Decisão crucial, abandonar ativismo ou persistir. Miguel escolheu o último, perdendo Rui temporariamente. Separação dolorosa, e quando perda de Tomás. Sozinho, Miguel refletiu sobre escolhas. Livro sequencial, O Preço da Verdade. Críticas mistas, herói ou hipócrita. Reconciliação com Sofia, criamos bons filhos apesar de tudo. Aliança improvável contra preconceito. Pedro reapareceu, divorciado. Ajude-me a sair do armário. Miguel orientou, mas manteve distância. Aprendi, amor sem sacrifício não vale. Rui retornou, fortalecidos. Juntos no fogo. Casamento renovado. Mas sociedade evoluía devagar. Leis mudavam, mas corações nem tanto. Miguel viu jovens sofrendo, motivando-o. Alta tensão, ameaça de bomba na ONG. Evacuação, pânico. Culpa, minha luta põe outros em risco.
Questionamento ético: persistir ou recuar pelo bem maior? Década após o funeral, Miguel, aos 42, era ícone. ONG Nacional, leis antidiscriminação influenciadas por ele. Mas preço pessoal, saúde frágil, relacionamentos tensos. Filhos adultos, um gay, outro hétero. O gay confidenciou: graças a você, não escondo. Orgulho, mas o hétero distanciado, sua fama ofuscou nossa infância. Reconciliação familiar, madrasta, envelhecida, confessou: eu discuti com Tomás, mas não o matei. Foi suicídio. Nota verdadeira revelada. Alívio misturado a dor. Miguel visitou túmulo novamente. Obrigado por me libertar, irmão. Paz interna, enfim. Com Rui, vida estável. Adoção bem-sucedida, família arco-íris. Mas desafios, a adoção contestada por conservadores. Vitória judicial, mas estresse. Carreira, palestrante internacional. Em Berlim, encontrou Pedro, feliz em novo relacionamento. Você me inspirou. Fechamento. Mas backlash, campanha difamatória online. Hipócrita que riu da morte. Depressão retornou. Terapia ajudou, você pagou o preço. Agora, colha frutos. Alta tensão, filho gay sofreu assédio. Miguel enfurecido, processou. Vitória, mas trauma familiar. Decisão, reduzir exposição. Foco em mentoria privada. Equilíbrio encontrado. Reflexão, escolhas definem-nos. Miguel lamentava perdas, mas valorizava ganhos. Sociedade portuguesa progredia, casamentos gays comuns, mas rural conservadora. Miguel lutava por inclusão. Karma, madrasta faleceu sozinha, arrependida. Herança doada à ONG. Vida plena, mas marcada por sacrifícios. Nos anos finais da história, Miguel, aos 50, olhava para o horizonte de Lisboa com serenidade conquistada. Sua jornada, de riso culpado a voz de mudança, moldara não só sua vida, mas muitas. Rui ao lado, filhos orgulhosos, netos crescendo livres. Mas reflexões profundas, o preço fora justo. Tomás morrera para que ele vivesse. Conflito eterno. Numa entrevista final, ri porque temia. Hoje, choro por gratidão. Impacto global. KT Tuc, foi certo Miguel rir no caixão, se isso levou à sua redenção, ou o preço da verdade sempre é alto demais para justificar o sofrimento alheio.